O que teria acontecido naquele dia que mudaria a vida de todos? Ninguém esperava a tragédia que estava prestes a se desenrolar. Um local tranquilo, uma fazenda pacata, até que tudo virou um cenário de horror. Um sargento da polícia chega ao local. O dono da fazenda, Lázaro de Oliveira Costa, 57 anos, e seu filho Leopoldo Rocha Costa, de 22 anos, encontrados sem vida, arrastados para o banheiro, como se alguém tentasse ocultar o impensável. A esposa de Lázaro, em um retiro religioso, escapou por um triz. Mas quem seriam as outras vítimas? Uma visita inocente transformada em um pesadelo cruel. Joaquim, Iraci, Adriano e Tames. O que os levou àquela fazenda? Um Fiat Uno, um vaqueiro e um mistério envolvente. Corpos retirados, deixados, silêncio quebrado. Um adolescente, a única testemunha, um pedido de ajuda desesperado. E quando finalmente a verdade é descoberta, revelando uma história mais sombria do que se poderia imaginar, prepare-se para entrar no mundo perturbador da chacina de Doverlândia. Uma história de mistério, traição e um crime que chocou uma comunidade. Bem-vindos ao canal Crônicas Criminais. Se você é fascinado por mistérios inexplicáveis e desafios intrigantes, este é o lugar certo para você. Bem-vindo a mais um vídeo cheio de enigmas sinistros e histórias que vão prender sua atenção do começo ao fim. Se você adora desvendar casos intrigantes e mergulhar em narrativas misteriosas, não perca tempo e junte-se a nós agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dos mistérios que vamos explorar juntos a partir de agora. E é claro, se puder dar aquele like logo no início do vídeo, saiba que isso faz toda a diferença para que eu possa continuar trazendo conteúdo envolvente para vocês. Vamos mergulhar de cabeça em mais uma jornada intrigante. Vamos lá! Com uma população estimada de cerca de 7.200 habitantes, a pequena cidade de Doverlândia se encontrava a uma distância notável de 432 quilômetros a leste de sua capital estadual, São Marinho. A história que vou contar aconteceu em um tranquilo sábado, no dia 25 de março de 2017, por volta das 20 horas, quando a pacífica cidade de Doverlândia se viu abalada por um terrível incidente. Naquela fatídica noite, a polícia local recebeu um chamado que os deixaria horrorizados. Ao chegarem à fazenda do Sr. Antônio Pereira, situada a 27 quilômetros da cidade, se depararam com uma cena aterradora. 7 corpos, todos com sinais de brutalidade, jaziam espalhados pelos arredores da casa principal da fazenda. De acordo com as informações obtidas no local, o dono da fazenda, Antônio Pereira, de 65 anos, e seu filho mais velho, Pedro Pereira, de 30 anos, haviam sido inicialmente atacados dentro de sua própria casa e posteriormente arrastados até o celeiro, na tentativa dos criminosos de confundir a investigação. A porta da residência estava trancada, complicando a entrada das autoridades, que inicialmente avistaram os corpos através de uma janela lateral. Enquanto o terrível crime acontecia, a esposa de Antônio estava em um encontro da terceira idade, o que a salvou da tragédia que se desenrolava em sua própria casa. As primeiras investigações indicavam que, por volta das 18 horas daquele fatídico dia, um grupo de amigos da família Pereira decidiu fazer uma visita surpresa. João Batista, 63 anos, acompanhado de sua esposa, Maria dos Anjos, de 59 anos, e o filho mais novo do casal, Carlos Alberto, de 26 anos, chegaram à propriedade em um antigo Ford Falcon. Carlos Alberto desceu do carro a meio caminho para cumprimentar Enio, um antigo amigo que trabalhava como caseiro na fazenda. Enquanto isso, João Batista, Maria dos Anjos e a filha mais velha do casal, Beatriz, de 24 anos, continuaram sua jornada até a casa principal. Infelizmente, mal sabiam eles que Antônio e Pedro já estavam mortos quando chegaram. Assim que adentraram a casa, foram atacados e brutalmente assassinados. Seus corpos foram encontrados no interior da residência, em um cenário de horror. Carlos Alberto e Enio foram surpreendidos e perderam a vida enquanto caminhavam em direção ao celeiro.
onde presumiam encontrar a família Pereira. O único testemunho daquela noite de terror foi o filho de Enio, um adolescente de 15 anos. Ele estava acompanhando Carlos Alberto em direção à casa dos Pereira, mas voltou para ajudar a apaziguar uma briga entre dois cavalos. Os gritos de horror que ouviu enquanto separava os animais o deixaram aterrorizado, levando-o a correr até a residência do cunhado de Antônio, que morava nas proximidades, em busca de ajuda. Quando a polícia finalmente chegou à fazenda, foi recebida por essa testemunha improvável. O adolescente conduziu as autoridades até a casa, onde os corpos de Antônio e Pedro foram descobertos através da janela do banheiro. O desespero tomou conta de todos, e as investigações começaram imediatamente. Inicialmente, acredita-se que pelo menos 2 pessoas estivessem envolvidas no crime e teriam usado o carro das vítimas em sua fuga, abandonando-o logo depois. A reviravolta na história ocorreu quando, em 2 de abril, a polícia deteve 3 indivíduos em uma pequena cidade próxima, São Lourenço. 2 deles eram parentes de Antônio Pereira e eram suspeitos de planejar o crime. Durante o interrogatório, eles negaram qualquer envolvimento, mas foram transferidos para a Delegacia Central de São Marinho. Além dos parentes, um terceiro suspeito surgiu: Paulo Roberto da Silva, um jovem de 23 anos que havia trabalhado na Fazenda Pereira há alguns anos e conhecia bem a família. As circunstâncias exatas que levaram à sua identificação ainda não estão claras, mas na delegacia ele acabou confessando sua participação na tragédia. Inicialmente, ele apontou outros cúmplices no caso, lançando uma sombra de mistério sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica em Doverlândia. Em um afastado sítio situado nos arredores de Doverlândia, propriedade do agricultor Antônio Francisco Alves, o enredo trágico da história tomou novos contornos. Antônio Francisco, conhecido como pai de Aparecido, se viu no centro das atenções quando 2 armas supostamente roubadas da fazenda de Lázaro foram descobertas em sua propriedade. O revólver e a espingarda em questão haviam sido deixados no local por seu próprio filho. Uma reviravolta inesperada nessa trama de mistério. Em um esforço para reconstruir os eventos, a primeira parte da reconstituição ocorreu em 3 de maio de 2012. Os investigadores decidiram encenar as 2 primeiras mortes com o auxílio de dublês, representando o dono da fazenda e seu filho, no cenário macabro que se passou dentro de casa. No início da reconstituição, o suspeito havia afirmado agir sozinho, mas posteriormente implicou seu próprio pai no crime. O pai, por sua vez, foi submetido a um novo interrogatório, mas continuou a alegar inocência, sem qualquer prova que o ligasse à tragédia. Como resultado, ele foi liberado, mas as dúvidas persistiram. Acontecimentos subsequentes mantiveram a cidade em suspense. Aparecido, o acusado, passou por avaliação psicológica em 4 de maio, e os resultados só foram divulgados posteriormente. Em 8 de maio, a Polícia Civil de Goiás retomou a reconstituição dos terríveis eventos que assolaram Doverlândia. Nessa segunda parte da simulação, as autoridades optaram por utilizar manequins para representar as 5 vítimas mortas do lado de fora da propriedade. Essa mudança se mostrou necessária, uma vez que nessas cenas os corpos haviam sido arrastados até um pasto próximo. A utilização de manequins facilitou os procedimentos. No entanto, o destino reservaria ainda mais tragédias. Após concluir a segunda parte da reconstituição, um helicóptero da Polícia Civil que retornava para Goiânia sofreu um acidente. 10 minutos após a decolagem, a aeronave, um modelo AW-119 Koala, caiu e explodiu em uma área rural, a 25 quilômetros do município de Piranhas, nas proximidades de Doverlândia. A queda foi registrada por volta das 15h40. Os relatos da região descreveram o helicóptero rodopiando antes de se chocar com o solo. Infelizmente, todos os ocupantes da aeronave perderam a vida no acidente. Alguns dos corpos ficaram carbonizados e, em alguns casos, decapitados. A bordo estavam 5 delegados, 2 peritos e o próprio Aparecido, o acusado. Até o dia seguinte,
Apenas uma das vítimas havia sido identificada. As equipes de resgate mobilizaram-se para coletar amostras de DNA junto às famílias das vítimas, a fim de identificar os demais corpos. Os bombeiros relataram que um dos corpos só pôde ser resgatado porque estava fora da aeronave. Os outros 7 estavam no interior do helicóptero e foram recuperados após a liberação do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. As informações sugerem que o helicóptero havia passado por uma revisão no final de semana anterior ao acidente. Em resposta à tragédia, o governador Marconi Perillo decretou luto oficial de 3 dias em todo o estado, em homenagem aos policiais civis e demais vítimas da catástrofe. Em 14 de maio de 2012, o inquérito original que investigava a chacina de Doverlândia, infelizmente, precisou ser reconstruído, já que os documentos originais se perderam no acidente do helicóptero. Embora algumas cópias dos documentos ainda estivessem disponíveis, a investigação teve que ser reiniciada. Mais um desenvolvimento surpreendente ocorreu em 25 de maio do mesmo ano, quando os 3 homens inicialmente investigados por suposta participação na chacina de Doverlândia foram soltos após quase um mês de prisão. Aparecido havia acusado esses homens como cúmplices, mas as investigações subsequentes não encontraram nenhuma ligação entre eles e Aparecido. A liberação foi uma decisão do delegado Ronaldo, que assumiu a liderança nas investigações da chacina. Ele baseou sua decisão na análise dos depoimentos e no cruzamento de dados telefônicos. Finalmente, em janeiro de 2003, a Polícia Civil de Goiás apresentou a conclusão do inquérito sobre as mortes na trágica chacina de Doverlândia, considerada uma das piores da história do estado. De acordo com as conclusões, o suspeito Aparecido Souza Alves agiu sozinho, assassinando todas as vítimas em um período de 6 horas durante uma tentativa de assalto à fazenda. Aparecido foi preso 2 dias após os crimes e apresentou inicialmente 6 versões diferentes dos eventos. No entanto, as autoridades concluíram que, na fatídica tarde, Aparecido chegou à fazenda por volta das 15 horas, com a intenção de roubar uma quantia de cerca de R$50 mil, proveniente de uma venda de gado que ele acreditava estar guardada na propriedade. Quando se deparou com o fazendeiro sozinho, Aparecido cometeu o assassinato com golpes de faca no pescoço. Em seguida, vitimou o filho do fazendeiro, que chegou ao local meia hora depois. Depois de várias horas cobrindo os rastros do crime para ocultar as provas, Aparecido foi surpreendido pelas 4 pessoas que foram à fazenda em função do casamento de Leopoldo, selando um capítulo sombrio na história de Doverlândia. E assim, Aparecido decidiu eliminar todas as testemunhas que poderiam reconhecê-lo, incluindo o caseiro da fazenda. As vítimas não tiveram chance de reagir, já que Aparecido as rendia e as fazia deitar de costas, informando que se tratava de um assalto, para então usar a faca de forma silenciosa e mortal. A agitação suspeita na fazenda não passou despercebida pelos vizinhos, que decidiram agir em busca de ajuda. Eles se dirigiram ao centro da cidade para alertar a polícia sobre a situação preocupante. Aparecido, desesperado para evitar a captura, chegou a perseguir esses vizinhos por 22 quilômetros e até disparou um tiro contra o carro deles, embora sem sucesso em alcançá-los. Em relação ao perfil de Aparecido, não foram encontradas evidências de dependência química ou distúrbios psicológicos significativos. Ele foi submetido a apenas uma sessão com um psiquiatra antes do trágico acidente que tirou sua vida. Se Aparecido tivesse sobrevivido, ele poderia ter enfrentado uma pena de até 210 anos de prisão pelos terríveis crimes que cometeu. Em abril de 2013, a promotoria formalizou o pedido de arquivamento do inquérito instaurado contra Aparecido Souza Alves, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal. Esse gesto encerrou oficialmente o processo legal contra ele. Em maio de 2016, um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos lançou luz sobre as causas do acidente que vitimou o helicóptero da Polícia Civil. Ficou claro que uma falha no motor
foi a principal causa da queda da aeronave. Além disso, o relatório indicou que o helicóptero estava sobrecarregado na hora da decolagem e que a manutenção estava atrasada, não tendo sido realizada até uma semana antes do acidente, ao contrário do que havia sido relatado. A queda do helicóptero ocorreu quando estava a 300 metros de altura, após o motor apagar durante o voo. No entanto, as investigações não conseguiram determinar exatamente o que causou a falha no motor, uma vez que muitos dos componentes da aeronave foram danificados na queda e pelo incêndio subsequente. O relatório também apontou que a aeronave havia perdido uma das hélices do motor principal antes da queda, com a peça sendo arremessada a 150 metros do ponto de impacto. Não foram encontradas evidências de falhas estruturais causadas por desgaste da peça em análises posteriores. O relatório sugeriu que a demora na reação dos pilotos pode ter contribuído para a queda, já que não conseguiram evitar a diminuição da rotação do motor, o que fez com que as pás das hélices se curvassem para cima. Infelizmente, essa tragédia deixará uma marca eterna na história de Doverlândia. Somando as vítimas da chacina e do acidente, 15 vidas foram perdidas. No aniversário de 7 anos da tragédia, uma nota comovente foi publicada no site do Sindicato dos Policiais Civis de Goiás, homenageando aqueles que sacrificaram suas vidas enquanto trabalhavam para trazer respostas à sociedade. Nossos colegas partiram cedo demais, enquanto estavam em serviço para esclarecer o crime. Relembramos o quanto esses dias foram difíceis. Sabemos que a dor persiste entre seus familiares e colegas, mas continuaremos a honrar a força, dedicação e trabalho desses amados colegas, verdadeiros heróis da Polícia Civil. E assim concluímos mais um mergulho fascinante nas sombras do mundo dos crimes e mistérios. Se você ficou intrigado com as reviravoltas, os enigmas e as narrativas envolventes que exploramos aqui no canal Crônicas Criminais, não perca a chance de se juntar a nós nessa jornada contínua. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhum episódio eletrizante que está por vir. Cada caso, cada detalhe minuciosamente investigado, depende do seu apoio para continuar acontecendo. Deixe seu like, porque isso é o que nos motiva a continuar trazendo para você conteúdo de qualidade e investigações meticulosas. Comentários também são essenciais. Compartilhe suas teorias, opiniões e ideias. Sua participação torna essa comunidade ainda mais rica e cheia de energia para desvendar os maiores enigmas criminais. Lembre-se, produzir vídeos tão envolventes como esse é um desafio, mas com o seu apoio, podemos continuar a explorar as histórias que mexem com nossos instintos investigativos. Então, não perca tempo. Se você ainda não é parte dessa comunidade apaixonada por mistérios e crimes intrigantes, clique no botão de inscrição, ative as notificações e deixe sua marca nos comentários e likes. Juntos, desvendaremos os segredos mais complexos do submundo criminal. Até o próximo vídeo, detetives.